Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou o seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Já chegamos no capítulo 4 do livro de Marcos, mas se por acaso você perdeu algum capítulo ou você está chegando agora no canal, não se preocupe, fique comigo até o final desse vídeo que nós vamos deixar para você a playlist que contém todos os capítulos até aqui, ok? Meus irmãos, esse capítulo está imperdível. Jesus está ensinando a seus discípulos a parábola do semeador, que se encaixa perfeitamente com o que acontece com muitas pessoas nos dias de hoje nas nossas igrejas. Você vai entender hoje o porquê Jesus sempre falava por parábolas e também se nós estamos ou não vivendo nos tempos de hoje o reino dos céus. Um capítulo maravilhoso que você não pode perder de jeito nenhum. Mas antes de começarmos, já vai deixando aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. É tudo muito rápido e fácil de fazer. Dá só uma olhadinha. Basta você clicar aqui ó, em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui ó, em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui ó, em todas. Pronto. O seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito, e aqui você deixa um comentário. Deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito o seu comentário, aqui você pode compartilhar. Clica em compartilhar, você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? E se por acaso você não sabe para quem você vai enviar essa mensagem, abre aí a sua lista de contatos e vai passando. O primeiro que te chama a atenção, você envia e deixa com que o Espírito Santo faça o restante da obra. Já fez tudo, né? Rapidinho. Então bora para a leitura. Vem comigo. Marcos capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outras caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha agora a interpretação dessa parábola, dada pelo próprio Senhor Jesus. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhe respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Mas por que será que Jesus estava fazendo isso? Para que eles não viessem a compreender o que Jesus falava e pudessem se converter? Jesus está fazendo referência ao livro de Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Dá só uma olhada. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta e seja sarado. Comparando com a referência de Mateus capítulo 13, verso 13 em diante, nós vemos que o coração daquele povo é que já estava endurecido. Com isso, não adiantaria nada eles se arrependerem ou virem a se converter, porque isso seria apenas uma coisa momentânea e não uma coisa sincera. E com isso também as profecias acabaram se cumprindo exatamente neles. Versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas?
o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Veja que a semente, meus irmãos, é a palavra de Deus. E aqueles que estão na beira do caminho é aquele solo infértil, aquele solo duro. Então essas pessoas são aquelas que têm até a capacidade de ouvir a palavra de Deus, mas não conseguem entendê-la de maneira nenhuma. Então vem Satanás e o pouquinho ali que foi semeado, ele vem e arranca. Versículo 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Esses são aqueles que até ouvem e entendem a palavra de Deus, mas eles não conseguem criar uma raiz profunda. Então, quando vem qualquer tipo de luta, eles acabam desistindo. Esses são aqueles que vivem apenas de passeio, de igreja em igreja, está em uma, daqui a pouco está em outra. Eles não conseguem de maneira nenhuma assumir um compromisso sério com Jesus. Você já viu gente assim? Você conhece alguém? Deixa aí nos comentários. Versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais abominações, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Esses são aqueles que até se parecem como crentes, mas só na aparência. Eles ouviram e entenderam a palavra, mas acabam se corrompendo facilmente com as coisas desse mundo. Muitos até usam do evangelho como trampolim para obter sucesso e fama na vida. Tá cheio de gente assim nas igrejas, viu, meus irmãos? Versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Meus irmãos, vemos então que aquele que caiu em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, entenderam a palavra e dão frutos, ou seja, que são aqueles que praticam a palavra de Deus. E é por esse motivo, meus irmãos, a importância de você ler e entender a Bíblia, porque esses são os passos para que você venha fixar as suas raízes numa terra boa. Verso 21. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alquê ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja que sabedoria de Jesus aqui, meus irmãos. Se nós somos aqueles que estamos em boa terra, então nós não podemos nos omitir, nem ao menos nos esconder. Pois o que está em oculto foi feito para se manifestar, não para ficar em oculto para sempre. E aquilo que se faz às escondidas foi feito para se revelar, não para ficar escondido para sempre. Versículo 24. Então lhes disse: atentais no que ouvis. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Esta frase, para que a gente possa entender, nós devemos fazer um paralelo com Mateus capítulo 13, versículo 12, e também em Mateus capítulo 25, versículo 29, aonde Jesus disse exatamente essa mesma frase. E por todo o contexto que Jesus está dizendo lá, é que ele estaria tirando as chaves do reino dos céus do povo judeu e entregando a outros povos, que seriam os gentios, na verdade, que somos a igreja hoje. Versículo 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O que Jesus está provando aqui, meus irmãos, é que o ato de plantar depende do homem, mas todo o restante do processo depende somente de Deus.
Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeado, cresce, se tornando a maior de todas as hortaliças e deitam grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Percebeu aí, meus irmãos, que Jesus está dizendo que o reino de Deus é aqui e que nós já estamos vivendo nele? E é como a semente de mostarda, que começa pequeno e se torna grande, e é o retrato exato do que a gente vê hoje, porque nós podemos ver o tamanho da proporção que se tornou a religião cristã no mundo inteiro hoje. E você é aquele que faz parte dessa profecia de Jesus. Você já está vivendo o reino de Deus. Isso é bênção do céu, é ou não é? Versículo 33. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábola não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Veja que nem todos conseguiam entender o raciocínio de Jesus por meio das parábolas, mas aos seus discípulos, aos seus seguidores, ele nunca deixou confuso, ele sempre lhes explicava tudo em particular. Verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava à polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta tradução para tímidos aqui, meus irmãos, não é na questão de timidez como um ato de vergonha, mas sim na questão do medo, de ser medroso, porque o medo ele acaba te levando para a incredulidade e esses são os maiores bloqueios da fé. Você sabia disso? E um outro fator interessante aqui, meus irmãos, é que a frase dos discípulos quando eles dizem quem é este, demonstra que eles não conheciam realmente quem era Jesus e muito menos o que ele era capaz de fazer. Que bênção, né, meus irmãos? Poder ler e entender a Bíblia. Pena que nós chegamos ao final de mais um capítulo, mas se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder, viu? E se esse vídeo valeu a pena para você, então deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. É tudo bem rápido e fácil de fazer. Dá só uma olhadinha. Basta você clicar aqui ó, em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui ó, em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui ó, em todas. Pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito. E aqui você deixa um comentário. Deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito o seu comentário, aqui você pode compartilhar. Clica em compartilhar. Você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? E você compartilhando esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa, você faz com que o nosso canal vá ganhando força e essa palavra vai chegando a mais pessoas. Com isso, você está sendo aquele que caiu em boa terra, que ouviu, que entendeu e agora está dando fruto. E como prometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que está aparecendo para você aqui. Tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.